estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Deixa eu tirar a minha máscara aqui para a gente poder conversar. Hoje nós vamos falar sobre o tema Marcas que nos identificam. Tema que será trabalhado nas disciplinas de Ciências, Inglês e Matemática. Pensando nesse tema, eu diria que as marcas que nos identificam podem ser uma música, uma palavra, um lugar, um cheiro, mas também poderia definir uma espécie de selo, um carimbo que caracteriza alguém. Então, para começarmos, eu gostaria de mostrar algumas imagens para você e gostaria de saber se você consegue identificar quem é o artista. Essa primeira imagem aqui, ó, olhando essa obra de arte, vocês conseguem identificar quem é esse artista? Observe os detalhes da pintura. Esse artista se chama Diego Rivera. Próximo artista. Esse eu acho que é mais comum. É Pablo Picasso. Olha o modo como ele faz a pintura, como ele trabalha a pintura, as obras de arte dele, né? É como se fosse uma marca registrada. Essa é fácil, principalmente por essa obra aqui, ó, Abapuru. Quem é ela? Tarsila do Amaral. E, por fim, esse é muito comum, né? Esse é o Romero Brito. Você conseguiu identificar algum desses artistas por suas obras? Acredito que sim. O que você acha que esses artistas têm em comum? Pode deixar que eu falo. Todos eles são pintores cubistas. Você sabe o que é cubismo? O cubismo foi uma vanguarda artística europeia marcada pelo uso de formas geométricas. Então podemos dizer que uma de suas características é o tratamento geométrico das formas da natureza. E é sobre essas formas geométricas que eu gostaria de falar hoje. Em especial, os triângulos retângulos. E para falar deles, observe à sua volta, a estrutura da sua casa, dos móveis. Você consegue enxergar triângulos nesses objetos? Acredito que sim. Os triângulos são muito importantes, principalmente para a arquitetura. E você sabe por quê? Para isso eu trouxe um vídeo. Vamos assistir comigo? Matemática em toda parte. Olhar para essas construções é enxergar em suas estruturas figuras geométricas bem conhecidas, o que nos leva obrigatoriamente a pensar também nos cálculos matemáticos necessários para que elas se mantenham em pé. Por ser o polígono com menor número de lados, muita gente considera o triângulo uma figura geométrica muito simples. Se olharmos apenas do ponto de vista do número de lados, o triângulo é mesmo um polígono muito simples. Mas por trás dessa simplicidade está uma das estruturas mais importantes da geometria. Triângulos são polígonos rígidos. Esta propriedade pode ser observada a partir de uma experiência simples que pode ser feita em sala de aula. Considere 4 varetas articuladas pelas extremidades e monte com elas um quadrilátero. Esse quadrilátero articulado não fica estável e pode assumir formas distintas mesmo que a medida dos lados não se altere. Já com 3 varetas, a única forma possível é o triângulo, que não altera sua forma, somente a posição. E é exatamente pela rigidez de sua estrutura que o triângulo tem inúmeras aplicações. Sempre que se necessita de uma estrutura rígida, o triângulo é uma alternativa viável. A estrutura triangular é empregada em construção de objetos do cotidiano, dos mais simples aos mais complexos, em móveis e utensílios e até em construções de grande porte. Bastam 3 pontos para determinar um plano. Esse fato é conhecido desde a antiguidade e é largamente utilizado nos tempos atuais. Há milhares de anos que os povos conhecem experimentalmente esta propriedade. Ela foi observada por nossos antepassados. Com ela, construíram pontes e telhados firmes para que não desabassem no primeiro golpe de vento. Aprendemos com nossos antepassados e continuamos recorrendo a esse princípio na construção de aparatos de apoio. É por isso que triangulamos estruturas como portões e paredes. Matemática em toda parte. Já que os triângulos são tão importantes, será que podemos estabelecer relações entre os triângulos retângulos? Podemos sim. Faremos isso hoje por meio de semelhanças de triângulos. Então vem comigo. Hoje nós vamos falar
de relações métricas no triângulo retângulo. Mas o que seriam essas relações métricas? Relações métricas são equações que relacionam as medidas dos lados e de alguns outros segmentos de um triângulo retângulo. Mas que alguns outros segmentos seriam esses? Para isso, nós precisamos saber os elementos de um triângulo retângulo. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo de vértices A, B e C maiúsculo. O primeiro elemento que eu gostaria de apresentar a vocês é aquilo que a gente chama de hipotenusa. Esse segmento, né, em lilás. Ela tem uma letra minúscula, A minúscula, por referência a esse vértice A maiúsculo, tá? Então o que seria essa hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Nesse caso, ele está sendo representado, como eu disse, pela letra A minúscula, né? E é sempre o maior lado de um triângulo retângulo. Então aqui eu tenho o vértice, que é o ângulo de 90 graus, né? No vértice A, o ângulo de 90 graus. Oposto a ele, eu vou ter a hipotenusa. Outro elemento, catetos. Os catetos são os lados que formam o ângulo reto do triângulo retângulo. Ou seja, os dois catetos são perpendiculares entre si. Eles são os outros dois lados menores do triângulo retângulo, representados aqui pelas letras B e C. Aqui eu tenho o mesmo triângulo retângulo, em laranja nós temos os catetos B e C. Outro elemento, a altura relativa à hipotenusa. O que é? É o segmento pontilhado que representa a altura H, em verde, né, do triângulo retângulo, quando a hipotenusa é considerada a sua base. Por isso, se fala em altura relativa à hipotenusa. Esse segmento é perpendicular à hipotenusa, ou seja, ele forma um ângulo de 90 graus com ela. Então, eu tenho um triângulo retângulo aqui, e a base desse triângulo retângulo, né, é a hipotenusa. Então, eu pego a altura relativa a essa base, correto? Projeções dos catetos sobre a hipotenusa. As letras M e N representam as projeções dos catetos C e B sobre a hipotenusa. Aqui está representado em vermelho a projeção que eu chamei de M, né? M minúsculo, e uma outra projeção que eu chamei de N. Mas o que seriam projeções? O que é uma projeção? Projeções ortogonais são figuras formadas em um plano a partir de outras figuras fora dele, que pode ser comparada à sombra desse mesmo objeto no horário em que o Sol está mais alto no dia. Eu achei interessante essa imagem que eu trouxe. Nós temos a primeira imagem, um triângulo qualquer, correto? No cateto, que eu denominei como C, se nós acendermos uma lâmpada, jogar uma iluminação nele, ele projeta sobre a hipotenusa uma sombra. Essa sombra é a projeção que eu chamei de M. Na segunda figura, do mesmo jeito, né? Sobre o cateto, que eu denominei como B, se eu jogar uma iluminação no mais alto do dia, né, vamos dizer assim, ele projeta na hipotenusa também uma sombra que eu denominei como N. Então, se eu somar, olha que interessante, se eu somar essas duas projeções, M mais N, eu tenho a medida da hipotenusa. Vamos resumir esses elementos, então? Quem são os elementos do triângulo retângulo? Aqui eu tenho uma figura completa. E vamos identificar quem é quem aqui? Olha aqui. Esse A, ó, nesse triângulo, o A é a medida da hipotenusa em lilás. Está denominado aqui. B e C são os catetos, isso mesmo. Em verde, nós temos a altura, que é denominada como H minúsculo, né? E M e N, que são as projeções. O N é a projeção do cateto AC sobre a hipotenusa e o M é a projeção do cateto AB sobre a hipotenusa. De posse de todas essas informações, nós podemos agora estabelecer essas relações métricas desse triângulo retângulo. Na figura que eu acabei de apresentar para vocês, esse triângulo, né, com as medidas que nós descobrimos agora, os elementos que nós descobrimos agora, nele nós podemos identificar 3 triângulos semelhantes. Vocês conseguem ver? Olha aqui, eu tenho um triângulo, que é esse triângulo maior que a gente enxerga, né, de vértices A maiúsculo, B maiúsculo e C maiúsculo, correto? Se você for observar, nós temos 2 triângulos menores. Quem são eles? À esquerda, nós temos um triângulo que ele é formado pelos vértices A, B e H.
E à direita, nós também temos um outro triângulo que é formado pelos vértices A, C e H. Então, nós temos 3 triângulos retângulos. E esses 3 triângulos retângulos, eles são semelhantes. Como que nós provamos que eles são semelhantes? Através do caso de semelhança ângulo-ângulo. Vocês lembram que a gente já viu isso anteriormente? Sempre que 2 triângulos possuírem 2 ângulos correspondentes, congruentes, eles serão semelhantes. Eu vou provar isso para vocês agora. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, correto? De vértices A, B e C. Tracei a altura relativa à hipotenusa, correto? Formei os 3 triângulos que eu falei há pouco. Agora eu vou provar que eles são semelhantes. Eu vou retirar esses triângulos menores, vou colocar eles aqui embaixo, ó. Esse aqui, vou só girar para ficar mais fácil a visualização, tá, pessoal? Ó. E esse aqui. Deixa eu chegar esse mais para cá um pouquinho. Aí. Esses 3 triângulos, eles são semelhantes. Por que que eles são semelhantes? Vamos provar que esse e esse são semelhantes primeiro? Eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo, não é? Eles têm 2 ângulos que são de mesma medida, que são congruentes. Quem são? Primeiro, se eu pensar nessa figura, que estava aqui inicialmente, esse ângulo tem a mesma medida desse. Por quê? Porque eles são comuns, então eles têm a mesma medida. Já esse ângulo aqui, ó, ele mede 90 graus, porque a altura ela é perpendicular, não é? Esse também não é 90 graus. Então eu tenho 2 ângulos congruentes. Portanto, eu sei que esse ângulo aqui tem a mesma medida desse. Vou girar para ficar mais fácil para a gente estabelecer as relações métricas daqui a pouco, tá? Agora vamos ver esse aqui. Eu vou colocar ele na posição inicial que ele estava aqui, ó. Se eu for observar a figura, esse ângulo e esse, eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Por quê? Porque é um ângulo comum, correto? Aqui não mede 90 graus, porque foi traçado a altura, e a altura não é perpendicular. Então, se esse ângulo mede 90 graus, esse também mede 90 graus. 2 ângulos congruentes, 2 ângulos congruentes. Portanto, esse triângulo e esse também é semelhante. Essa medida em azul é a mesma dessa, é congruente, correto? Vou girar só para ficar mais fácil de nós estabelecermos as relações métricas. Agora, eu vou identificar aqui os lados, qual é a medida dos lados para a gente fazer as relações métricas, tá certo? A partir do momento, né, que nós identificamos, agora eu já identifiquei, ó, separei os 3 triângulos, tá vendo? Coloquei os vértices de cada um, identifiquei, né, esses segmentos, qual segmento é o quê. Agora nós vamos estabelecer as relações métricas nesses triângulos retângulos. Mas para que nós, né, identificamos as semelhanças? Para demonstrar que esses lados eles são proporcionais. Vamos à primeira relação métrica dos triângulos retângulos? Fala assim, ó, o produto entre a hipotenusa A e a altura H relativa à hipotenusa é exatamente igual ao produto entre os catetos B e C. Olha aqui comigo no quadro. Olha aqui, eu vou pegar inicialmente, vamos estabelecer uma relação métrica entre esse triângulo amarelo e esse triângulo laranja. Nesse triângulo amarelo, eu vou pegar os lados, vou pegar a hipotenusa e cateto. Olha aqui. Esse lado, que é a hipotenusa, que eu chamei de A, minúsculo, está para, vamos pegar esse cateto, que eu chamei de B? Então, A está para B, assim como, agora vamos ver nesse triângulo, quem seria essa hipotenusa e esse cateto? A hipotenusa nesse triângulo laranja é C, não é? Então, assim como C está para... Quem seria esse cateto identificado aqui em cima, aqui embaixo? Olha aqui, observa os ângulos que eu colori, é mais fácil. Preto, rosa. Preto, rosa. Então, aqui é a altura. Vamos fazer uma multiplicação em cruz? A vezes H é igual a B vezes C. Então, a primeira relação fica assim estabelecida, ó. A vezes H é igual a B vezes C. Quem é quem? Hipotenusa vezes altura
é igual ao cateto B vezes o cateto C. Vamos para a segunda relação métrica? O quadrado da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das projeções dos catetos sobre a hipotenusa M e N. Vamos comigo. Para determinar essa relação, para demonstrar essa relação, agora eu vou pegar os seguintes triângulos, o laranja e o verde, tá certo? Vamos estabelecer a relação entre os lados. Vamos pegar cateto, cateto. Olha aqui, ó, no triângulo laranja, eu vou fazer a seguinte relação. Esse cateto aqui, ó, M, está para esse cateto, que é H. Agora, esses lados, quem seriam os lados correspondentes no triângulo verde? Então, cateto, observa as cores que fica mais fácil. Olha para esse ângulo, não foi azul, rosa? Quem é azul, rosa aqui? Aqui, ó, H. Ó. Então, aqui é H. Esse lado, quem é correspondente a ele? Observa as cores que fica mais fácil. Rosa, preto. Rosa, preto. Então, correspondente a H é N. Vamos multiplicar em cruz mais uma vez? Ó. H vezes H, H ao quadrado. M vezes N. M vezes N. Então, eu posso dizer o seguinte, que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções M e N. Essa é a segunda relação que eu gostaria de demonstrar. Vamos para a terceira? O quadrado da medida de um cateto é sempre igual ao produto entre a sua projeção sobre a hipotenusa e a própria hipotenusa. Vamos demonstrar mais uma vez? Para estabelecer essa relação, eu vou demonstrar esses dois triângulos aqui, ó, o amarelo e o laranja mais uma vez, certo? Relação hipotenusa-cateto. Só que na primeira demonstração eu usei hipotenusa e o cateto B, certo? Agora eu vou usar hipotenusa e cateto C. Então eu posso estabelecer a seguinte relação. Essa hipotenusa para o triângulo amarelo, que eu chamei de A, está para o cateto C. Agora no triângulo laranja, quem são os lados correspondentes? Quem seria a hipotenusa no triângulo laranja? Não é C? Então, assim como C está para esse lado, quem é correspondente aqui? Observa mais uma vez as cores, ó. Rosa, azul. Rosa, azul. Então, é M. Então, aqui é M, ó. Vamos multiplicar em cruz mais uma vez? A vezes M é igual a C vezes C, C elevado ao quadrado. Então, eu posso dizer o seguinte, C ao quadrado é igual a vezes M, ou seja, o cateto elevado ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a projeção M. Terceira relação. Mais uma. Vou pegar agora esse triângulo amarelo e triângulo verde, tá certo? Hipotenusa, cateto novamente. Então, vou pegar a hipotenusa para o triângulo amarelo. Hipotenusa A está para o cateto B. Agora, no triângulo verde, quem são os lados proporcionais? Os lados correspondentes, desculpa. Então, no triângulo verde, quem é a hipotenusa nesse caso? B, certo? Quem é a projeção, ou quem é o lado correspondente a esse? Esse, não é? N. Então, eu posso, multiplicando cruzado, dizer que A vezes N é igual a B ao quadrado. Ou seja, o cateto elevado a 2 é igual à hipotenusa vezes a projeção desse cateto, certo? Tem uma relação métrica muito utilizada que a gente pode demonstrar, eu posso demonstrar, né? Vocês também, é lógico. Demonstrá-la através das relações que a gente já viu. É o famoso que a gente chama de Teorema de Pitágoras. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Então, diz o seguinte, ó. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Como que eu chego nessa relação de uma maneira? Vou demonstrar de uma maneira matemática. Eu vou pegar as duas relações que a gente viu agora há pouco. C ao quadrado igual a M vezes A e B ao quadrado igual a N vezes A. Vou somar essas duas relações que a gente viu.
Então, C ao quadrado igual a M vezes A, mais B ao quadrado igual a N vezes A, somando essas relações métricas, nós teremos do lado esquerdo da igualdade C ao quadrado mais B ao quadrado igual, do lado direito, M vezes A mais N vezes A. Virou uma equaçãozinha matemática, não é? Do lado direito, nós temos o quê? O A, a hipotenusa, que é um fator comum, não é? Podemos colocá-lo em evidência. E aí fica assim, ó, C ao quadrado mais B ao quadrado é igual a A, que multiplica M mais N. Lembram que no começo da aula eu disse que M mais N, a soma das duas projeções, é a hipotenusa? Então, M mais N é A. A vezes A ao quadrado. Isso. Portanto, eu posso dizer que C ao quadrado mais B ao quadrado é igual a ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Teorema de Pitágoras. Nós vamos trabalhar um pouco mais a respeito de teoremas de Pitágoras nas próximas aulas, porque é uma relação métrica muito importante, tá certo? Agora que nós já aprendemos essas relações, vamos fazer um resumo delas? É lógico que existem mais. Se vocês quiserem trabalhar em casa, tentar descobrir outras relações diferentes dessa, pode ser que vocês descubram, porque existem mais. Hoje eu mostrei para vocês as seguintes relações, ó. A hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos B e C. Segunda relação, a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções M e N. Cateto ao quadrado é a projeção M vezes a hipotenusa. Cateto B ao quadrado é a projeção N vezes a hipotenusa. E, por fim, teorema de Pitágoras, né? O cateto C ao quadrado mais o cateto B ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. Para que serve isso, professora? Nós vamos fazer algumas atividades hoje, que é o seguinte, de repente você vai ter um triângulo retângulo e você precisa descobrir qual é a altura ou qual é a medida do cateto ou da projeção. Então, dependendo da atividade que você for fazer, você utiliza uma dessas relações métricas para descobrir aquela medida que você precisa, tá certo? Então, vamos ao primeiro exercício? Olha aqui, ó. Fala o seguinte, calcule o valor de x no triângulo retângulo abaixo. Conselho, antes de sair resolvendo a questão, retira desse exercício, as informações que você tem. Identifica cada uma das variáveis. Então, por exemplo, x, que é o que ele quer. O x nessa figura é quem? É a altura, então h é x. Quais outras medidas que nós temos? Nós temos a hipotenusa, não é? Então, a hipotenusa A é 13. E 12 e 5 são o quê? Catetos, não é isso? Então, eu posso dizer que B, o cateto B é 12 e o cateto C é 5. Quais são as medidas que eu tenho, portanto? Eu quero descobrir a altura, tenho hipotenusa e os catetos. Tem alguma relação métrica que eu tenho essas 4 variáveis? Tem, né? É a primeira que eu mostrei. A hipotenusa vezes a altura é igual a B vezes C. Agora, você substitui os dados do seu exercício na relação métrica e descobre qual é o valor de x. Assim, ó. A hipotenusa não é 12? 12 não, desculpa, 13. Então, fica 13 vezes o x, que o h é x, é igual a B, que é 12, vezes C, que é 5. Equação? Vamos multiplicar 12 por 5? Então, 13x é igual a 60. Se 13x é 60, o x vai ser 60 dividido por 13. Portanto, esse x é aproximadamente 4,6 centímetros, que é a altura desse triângulo retângulo. Calcule o valor de y no triângulo retângulo abaixo. Eu fiz um esboço dessa atividade aqui para nós fazermos no quadro, ó. Mesmo esboço. Eu aproveitei o triângulo que eu utilizei agora há pouco. Os vértices B, A e C e as medidas que estão dispostas. Primeira parte da atividade que eu falei há pouco. Vamos identificar quais os dados nós temos. Primeiro, eu consigo enxergar que aqui, ó, quem que seria o y? O y é N,
certo? Então, esse é o Y. Se o N é Y, 8 é M. Então, meu M é 8. O que mais que nós temos? A altura relativa à hipotenusa, não é? Então, o H de altura é 6. E esse 10? Quem que é o 10? É o cateto C. Então, C é 10. Agora que nós já tiramos os dados, vamos dizer assim, né, da atividade, retiramos os dados, qual relação métrica nós podemos utilizar? Hipotenusa, altura ao quadrado é igual a M vezes N. Porque eu tenho altura, eu tenho a projeção M e a projeção N. Observa que eu nem utilizei o dado desse cateto. Então, quem que é a altura? 6. Então, 6 ao quadrado é igual a M, que é 8, vezes Y, certo? 6 ao quadrado, 36. Então, 36 é igual a 8Y. Portanto, Y é igual a 36 dividido por 8. Então, o Y será igual a 4,5 centímetros. Essa é a medida dessa projeção. Se você quisesse descobrir, por exemplo, quem seria a hipotenusa, é só somar, olha aqui, não é 4,5? 4,5 mais 8, 12,5, tá certo? Então, o Y nessa atividade é 4,5 centímetros. Olha esse exercício aqui, ó. Calcule o valor de Z no triângulo retângulo abaixo. Vamos ver quais dados nós temos? Nós temos o cateto C, que é justamente o que ele quer, né, que ele determinou como Z, medida Z. Nós temos as projeções M igual a 3 centímetros e N igual a 3 centímetros. Será que tem alguma relação que nós podemos estabelecer que possibilita calcular? Ah, aqui, ó. Podemos descobrir quem é a hipotenusa também, não é? Quem que é a hipotenusa? Não é a soma das projeções? M e N, então a hipotenusa é 6. Será que, agora sim, será que tem alguma relação que eu possa utilizar para calcular a medida de Z, que é o cateto? Sim, né? C ao quadrado igual a M vezes A, é só substituir. Quem que é o C? Não é Z? Então, Z ao quadrado é igual a M, que é 3, vezes a hipotenusa, que é 6. 3 vezes 6, 18. Então, Z ao quadrado é igual a 18. Se Z ao quadrado é 18, Z será a raiz quadrada de 18, que é aproximadamente 4,2 centímetros. Vou encerrando a minha aula por aqui, mas antes vamos relembrar o que nós vimos hoje. Nós vimos as relações métricas dos triângulos retângulos, lembra? E para isso identificamos esses elementos, que são hipotenusa, altura, catetos B e C e projeções ortogonais. Vou ficando por aqui, mas antes de ir embora, eu gostaria de dizer a vocês que na próxima aula nas próximas aulas, nós vamos ver Teorema de Pitágoras, tá certo? No mais, um abraço e façam as atividades do portal Escola em Casa. Até a próxima!